Não perdemos o nosso valor. Precisamos resgatar urgentemente essa ideia em nossa vida, porque ninguém chegará à vitória alimentando pensamentos de derrota. É possível que tenhamos experimentado algum tipo de fracasso em nossa vida, o que é muito natural, porque não somos espíritos prontos e acabados. Estamos em fase de crescimento e aprendizado. Quem se acomoda na ideia dos fracassos ou derrota, provavelmente se imagina imune a qualquer tipo de equívocos ou inabilidade. Não deixe de ser uma faceta de orgulho ferido diante da constatação de que não temos o tamanho do que imaginávamos ter. E o orgulho se cura com humildade, e humildade para reconhecer e tentarmos ter as oportunidades para acertarmos cada vez mais. E assim nós pedimos, nesses instantes, que possamos nos envolver nessas vibrações, rogando a Jesus, esse Mestre amado, esses benfeitores espirituais, que possam estar junto de nós neste momento, nos auxiliando, nos amparando, para que nesta tarde possamos envolver esta praça em vibrações de paz. Possamos envolver este bairro e essa cidade, para que assim os corações estejam mais acalmados, estejam mais em harmonia, para que possam dar prosseguimento às suas jornadas. Assim nós rogamos, Jesus, em Teu nome, em nome de toda essa equipe espiritual, a permissão para iniciarmos esta palestra na tarde de hoje, pedindo assim a proteção e o amparo para nosso irmão Davidson. Então, com vocês, Davidson, aqui de Volta Redonda. Boa tarde a todos. Que todos nós possamos estar envolvidos com a paz de nosso querido Mestre Jesus. E assim, então, vamos iniciar mais um estudo da tarde de hoje, né? Geralmente costumado fazer a palestra à noite. Bem-vindos aqui. Muito bom partilhar de mais um evento da feira, encontrar pessoas conhecidas, né? Desde pequeno a gente faz várias atividades voltadas para as crianças. E hoje eu vim falar de um tema relacionado à poesia, que é algo que eu gosto muito. Um dia que a Lúcia, né, me fez o convite, eu gosto de escrever poesias, né, desde os 14 anos. E quando a gente pensou em fazer algum trabalho na feira, logo veio a ideia de trabalhar o Parnaso, mas nem eu tinha noção do que seria trabalhar o Parnaso para o dia de hoje. E quando entrei em contato, então, com o livro, né, havia muitas nuances dentro desse livro, né? Quando a gente olha, às vezes é só um livro, não é só, né? Um livro de poesia que contém, né, algumas obras, mas todos os contextos e contextos na publicação desse livro é muito importante para o Espiritismo e muito importante para a nossa trajetória, e hoje eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Parnaso do Além-Túmulo, ele foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o primeiro livro da sua grande série, né, de mais de 400 obras, publicado em 1932. Né, houve a primeira edição, que continha 4 autores, né, alguns poemas, e depois dessa primeira edição, até a 8ª, foram inseridos outros autores, outras psicografias, né, de autores portugueses e autores brasileiros. Na 9ª edição, a FEB, né, na edição comemorativa, com Elias Barbosa, faz comentários, né, acerca das poesias, comparando a estrutura dos poetas enquanto encarnados com os poetas, com as poesias já do plano espiritual, trazendo a mesma semelhança e a veracidade desses poemas. Francisco Cândido Xavier, né, como todos nós já conhecemos, em 1932 publica o Parnaso, uma coleção de séries, né, que ele foi recebendo ao longo de um tempo e compilou nessa primeira edição.
E é um médium, né, que tem uma larga experiência, né, de mediunidade, de trabalhos, de obras psicografadas, e esse livro foi o primeiro livro das faculdades mediúnicas. Mas isso é uma mera apresentação, né, do Parnaso do Além-Túmulo e o que contém, né, através da psicografia do Chico. Só que o tema diz sobre a paisagem poética do Parnaso do Além-Túmulo. Então a ideia hoje é debruçar sobre essa paisagem, o que está além de uma psicografia, o que está além desse livro. E aí eu gosto muito de um poeta libanês chamado Khalil Gibran, que ele tem uma seguinte frase que ele diz: um livro é como uma janela. Quem não lê é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. Então é o convite que nós fazemos hoje a levantar da cadeira, da cama, da onde nós estamos e nos debruçar sobre essa janela. Mas não basta chegar à janela e olhar essa paisagem. Se pesquisarmos o dicionário, a paisagem vai nos figurar sobre um território que os nossos olhos alcançam. Mas temos que lembrar que são os nossos olhos materiais. Quando falamos, né, do Parnaso, do além-túmulo, estamos tratando de algo que vai além dessa visão material. Então é preciso ter esses olhos de ver. Se debruçar sobre essa janela e ver essa paisagem, é uma paisagem que vai tratar de um mundo espiritual, que vai tratar de outras nuances das quais, né, nós desconhecemos, ou que temos o conhecimento com a doutrina espírita, mas quando tratamos de 1932, muitas pessoas não tinham conhecimento de que paisagem seria essa. E muita da visão e da crítica que se fazia à obra nesse momento era algo voltado para os olhos materiais. Mas esse era o grande conflito de ideias. Essa é a nossa grande desconstrução. Largar esse material e entender o que há além, o que há o espiritual. E para isso é preciso fazer análise do conteúdo, mas principalmente do instrumento e de quem era o mediador, de quem era o médium, aquele que era o mensageiro, o carteiro, que trazia essa mensagem. E isso que Parnaso vem nos brindar, né? Se debruçar sobre a vida do Chico e descobrir a humildade, descobrir a simplicidade, descobrir quem era aquele que emitia a mensagem. Então, para a gente adentrar, né, para refletir a respeito acerca da vida de Chico Xavier, a gente vai fazer um paralelo, né, como exemplo, lá na obra de Paulo Estevão, também psicografado pelo médium, sob orientação, né, de Emmanuel, aonde, no momento que Paulo já se encontra, né, impossível de atender as demandas, impossibilitado de atender as demandas das igrejas, né, impossibilitado fisicamente de recorrer a tais lugares, ele é orientado ali por Cristo e por Estevão a escrever as cartas, as epístolas, porque através dessas ações, né, através dessas cartas, iam ser direcionadas as resoluções às demais igrejas. Só que Cristo diz assim a Paulo: os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Então, o que daria notoriedade nas cartas, nas epístolas de Paulo, e Pedro, quando lê as epístolas, também faz a mesma afirmação, é justamente o trabalho que Paulo fez no apostolado do cristianismo naquela época. Então, o que dá notoriedade à obra do Parnaso, as diversas poesias, as mais de 200 poesias que estão escritas nesta obra, é Chico Xavier. A moral, o trabalho, a dedicação, a simplicidade e principalmente a humildade do médium, que nos faz acreditar, né, na veracidade dessa obra. Então, partindo disso, a gente traz como dados históricos. Vou fazer um pouco de uso de leitura, porque são muitos dados informativos, né, e para ficar fiel, prefiro ler, que às vezes esqueci algo. Mas Chico era um jovem de 21 anos, ele começou a psicografar, né, por volta dos seus 17, 18 anos, e à medida que ele foi reunindo essas obras, né, com a ajuda do Manuel de Quintão, que é quem também compila essas obras do Parnaso, as psicografias vieram dentro de 21 anos, e Chico só tinha um curso primário, ele só cursou até a 4ª série.
Ele vinha de uma educação, e é muito interessante a apresentação que se faz do Chico nessa obra, a forma como ele foi educado na sua primeira infância. Era um pai que tinha uma visão acerca, né, da questão da literatura, da educação, que não era necessário. Chico tinha que trabalhar para dar o sustento da casa, então desde cedo ele já trabalhava. Os livros do Chico eram queimados. Ele tinha até uma propensão à literatura, tinha um apreço pelo português, tinha vontade de aprender, mas ele não tinha oportunidades. E um pai que não estimulava, perdeu a mãe aos 5 anos, um pai que não estimulava, né, esse apreço pela literatura. Então a gente não tem nenhuma bagagem na vida, né, material do Chico Xavier que vá fazer com que ele escreva mais à frente. Então é uma primeira característica dessa obra que a gente tem que guardar. E é muito interessante como eles descrevem também a educação do Chico, o caráter da educação, que em 1932, né, hoje a gente já enfrenta uma educação que forma, né, pessoas somente para o trabalho, pessoas para um cabresto sem uma visão crítica. Em 1932, imagina como que era a educação. Era o básico do básico do básico, né, às vezes assim, sem crítica nenhuma. Então o Chico não tinha aquela cultura necessária para que aos 21 anos ele pudesse escrever qualquer tipo de poesia da qual ele psicografou no Parnaso. E aí que coloca que tudo isso é o próprio médium que nos diz, em linguagem eloquente, porque simples com a própria alma, cedo esfolhada de sonhos e ilusões, para não pretender colimar renomes literários. Mais à frente a gente vai ver as próprias palavras de Chico tratando acerca da sua infância. Numa entrevista no YouTube, chama Livros que Iluminam, João Rabelo, que é um trabalhador, né, da FEB, ele conta uma história muito interessante a respeito de Augusto dos Anjos com Chico Xavier. E João Rabelo retrata nessa entrevista que uma vez na escola a professora fez um trabalho de poesia e Chico se destacou nesse trabalho e a professora então estranhou, e a gente percebe então a característica, né, a moralidade de Chico já na infância, porque a professora dizia o seguinte: Chico, você que se difere das outras crianças, né, que é uma pessoa tão correta, como que você pôde ser capaz de fazer isso? Né, que a professora achava que Chico havia copiado o poema de algum lugar. Como que você pode ter copiado o poema? Esse poema não é seu. E aí Chico então dizia: professora, realmente esse poema não é meu. Um espírito me ditou, o nome dele é Augusto dos Anjos. E a professora, como forma então de tentar acreditar, né, saber se aquilo era correto, existia, ela falou: então vai até o quadro. E aí Chico então foi até o quadro, virou para a professora e perguntou assim: ele está perguntando qual o tema que a senhora quer. E a professora então colocou: o grão de areia. Então Chico começou a escrever: o grão de areia pode ser comparado ao raio de sol que chega à estrada poeirenta da vida para mostrar a glória da criação e a obra de Deus. E assim Chico prosseguiu. Mas já traz a afinidade que Chico tinha com esses espíritos, já na infância, principalmente com Augusto dos Anjos, que quando abrimos o Parnaso, é um dos que mais escreve a obra. Então nós percebemos já a afinidade. João Rabelo ainda cita nessa entrevista que Emmanuel fala, né, da afinidade que ele e Chico tinham, né, em várias existências do trabalho. Então possivelmente a gente pode encontrar essa afinidade também entre Augusto dos Anjos e o próprio Chico Xavier, porque ainda assim ele cita um fato, que Chico, quando trabalhava no comércio, né, nos armazéns dos secos e molhados, na época lá em Pedro Leopoldo, quando ele trabalhava na horta, ele via muitos espíritos. Um deles uma vez falou, um deles na verdade era Augusto dos Anjos, que falou: Chico, desejo escrever pelas suas mãos. Então já havia sim uma grande afinidade e também um grande preparo, né? A própria mãe de Chico muitas das vezes recitava algumas poesias para ele, dizia ver, né, muitos livros em sua mente. Então a gente já percebe uma preparação do espírito para o começo dessa obra. E em continuando então, né, tratando dessa figura de quem é Chico Xavier, Manuel de Quintão, no início do Parnaso Além Túmulo, no prefácio, ele trata de uma seguinte reflexão, falando a respeito de Chico Xavier, que muitos dos espíritos, né, muito do trabalho da espiritualidade, da escolha daqueles a quem vai trazer a mensagem à vida terrena, preparam as pessoas mais simples.
preparam aqueles mais humildes para trazer a mensagem e a palavra. E ele diz, através da palavra, numa mensagem, assim: tipos originais, mãos calosas que se entregam aos rudes trabalhos braçais, a fazerem a literatura do além-túmulo. Homens a que Tartufo chamam bruxos e Esculápio qualifica de basbaques, mistificadores ou simples casos patológicos a estudar. Então lembra que lá no começo a gente disse do confronto e do conflito das ideias, que em 1932, os grandes críticos literários, poetas, e quando ele trata aqui dos esculápios, que são os médicos, que os psiquiatras da época vão tratar justamente uma questão de saúde mental. Essas obras, quando foram divulgadas, é escolhido pela espiritualidade por espíritos simples, mas quando chegam à Terra, entra justamente na questão daqueles as quais vão avaliar, que precisam passar pelos seus orgulhos, que precisam passar pelo conhecimento que detém na Terra. E será que realmente um homem como ele, que não tem conhecimento, pode copiar, pode fazer plágio, ou realmente psicografar? Será que realmente existe a vida após a morte? E aí coloca que esses homens, Tartufo trata sobre a questão da hipocrisia, a condenar a quem traz a mensagem, ou então os médicos que falam que é um problema de saúde mental, uma determinada patologia, e não acreditar no conteúdo dessa mensagem. E aí a gente então chega às próprias palavras de Chico Xavier, quando ele trata no livro dizendo o seguinte: o meu ambiente, pois, sempre foi alheio à literatura. Ambiente de pobreza, de desconforto, de penosos deveres, sobrecarregado de trabalho para angariar o pão, cotidiano onde não pôde pensar em letras. Então é uma entrevista do próprio Chico, aonde ele se mostra, enquanto infância, que em nenhum momento ele pôde tocar nesses livros. Passado, o conto da história dele, de como ele adentrou o espiritismo, ele coloca: em agosto, porém, do corrente ano, apesar de muito a contragosto de minha parte, porque jamais nutri a pretensão de entrar em contato com as entidades elevadas, por conhecer as minhas imperfeições, é importante destacar isso, Chico reconhecia as imperfeições dele, comecei a receber a série de poesias que aqui vão publicadas, assinados por nomes respeitáveis. Em uma das histórias, Chico trata que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele encontrava Humberto de Campos, que falava assim: esse aí que é o menino da poesia, esse aí que é o menino do Parnaso, E ele manda essa carta escrita a Manuel de Quintão, que é quem organiza as obras no Parnaso, questionando o porquê que ele estava recebendo essas determinadas poesias. E a gente percebe então o cuidado, o esmero, a não, como a gente pode dizer, fugiu a palavra agora assim, mas a não fantasia, de ficar, nossa, estou recebendo essas cartas, estou recebendo essas poesias, não, mas será que realmente, de onde está vindo isso? Será que isso realmente é real? Então ele envia, essas cartas a Manuel de Quintão, dizendo sobre essas poesias, falando sobre esses sonhos, e aqui na própria fala dele a gente percebe o cuidado que ele tem em saber realmente por que isso está acontecendo com ele. Ele diz o seguinte: serão as poesias das personalidades que assim assinam? É o que não posso afiançar. O que posso afirmar categoricamente é que em consciência não posso dizer que são minhas, porque não despedi nenhum esforço intelectual ao grafá-las no papel. A sensação que sempre senti ao escrevê-las era de que vigorosa mão impulsava a minha. Outras vezes, parecia-me ter em frente o volume material, do qual eu as lia e copiava, e doutras que alguém mais ditava aos ouvidos, experimentando sempre no braço, ao psicografá-las, a sensação de fluidos elétricos que os envolvessem, acontecendo o mesmo com o cérebro, que se me afigurava invadido por incalculável número de vibrações indefiníveis. Certas vezes, esse estado atingiu o auge,
e o interesse é que parecia me haver ficado sem o meu corpo, não sentido por momentos, mas menores impressões físicas. É o que experimento fisicamente quanto ao fenômeno que produz frequentemente comigo. Então esse é um próprio relato do Chico ao retratar o momento em que ele psicografava as poesias. E para dizer que realmente não havia impressões dele, conhecimento, nenhum esforço que ele pensava em colocar naquelas obras. E é o que Manuel de Quintão também afirma naquele momento, onde ele diz que as impressões é como se elas fossem recebidas a jato. Não haviam, uma ideia, um pensamento do Chico naquele momento, um raciocínio, algo que ele pudesse colocar. Do que escreve, sabe do que está escrevendo, também sabe que não pensou e não seria capaz de escrever. Chico ainda relata aqui no Parnaso que muitos deles, tanto ele quanto os outros, naquele momento, quando recebiam as cartas, precisavam pegar o dicionário, porque não conhecia determinadas palavras para entender o conteúdo das mensagens. Então, era um grupo de pessoas humildes, principalmente Chico, a receber essas mensagens. Então, a gente traz a ideia. Então, como conceber isso? Como Deus permitir que isso aconteça? Será que Chico, então, era pegado de forma autômata, forma maquinal, algo sem o livre-arbítrio, sem o pensamento, sem o desejo desse médium, que são os grandes pensamentos dos quais, e o raciocínio que a gente tem que adquirir e questionar. E aí, Manuel de Quintão traz no livro uma seguinte frase: o ser que morre, uma folha que cai, o mundo que desaparece, não são, nas harmonias eternas, mais que um silêncio necessário a um ritmo que não conhecemos ainda. Mas não há daí concluir que a criatura humana se reduz à condição de autômato, sem vontade e sem arbítrio, porque nada à revelia da lei se verifica, e no jogo dessa atuação constante, o ascendente dos desencarnados não vai além das lindes assinadas pela providência, não ultrapassa jamais a capacidade receptiva do precipiente, seja para o bem, seja para o mal. Ora, Manuel de Quintão, quando traz essa mensagem a nós, ele traz a seguinte reflexão, que todos nós de fato estamos conectados. No entanto, nada acontece também sem os limites da providência divina, ou seja, nada está a acaso da lei, tudo corresponde e responde à lei divina, e ao mesmo tempo, nada está além ou difere da capacidade do médium receber determinada mensagem. Mas a gente traz a reflexão, mas como Chico, sem nenhum conhecimento literário, traz a psicografia, a obra de mais de 56 autores, 200 poesias, várias formas literárias de escrever, que a gente vai citar um pouco aqui para frente. Como ele conseguia fazer isso? E a gente traz então, nas seguintes reflexões, principalmente através da fala do Chico, e se apoiando também no Livro dos Médiuns, quando trata sobre as comunicações dos espíritos, de um preparo desse espírito, antes mesmo dele reencarnar. Por 2 pontos, a gente pode tratar as seguintes reflexões acerca da humildade, de trazer a mensagem a um espírito simples, como os próprios apóstolos da época, com Jesus, com inúmeras pessoas, trouxe a mensagem a 12 apóstolos. A convivência direta do Evangelho foram com esses 12 para que eles puderam divulgar. Como ele retrata no Sermão do Monte, lá no capítulo 11 do Boa Nova, aonde ele diz a Mateus que imagina se a gente trouxesse a Boa Nova, trouxesse o reino dos céus aos grandes poderosos da terra, eles viriam com um exército, construiriam jardins suspensos, grandes palácios, para tratar do Evangelho de Jesus. Então a mensagem precisava vir aos simples, para compreender o consolo necessário àqueles que sofriam. Então a gente tem esse trato da humildade. Então, quando o primeiro livro psicografado e todos os outros, o exercício da mediunidade, a missão de completude da doutrina espírita, aqui no Brasil, precisava vir de um simples, que nós encontramos isso na própria citação de Mateus, e que Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Então a mensagem precisava vir ao simples, mas, como o próprio Livro dos Médiuns retrata, lá no item 224, sobre a comunicação vinda pelo pensamento, que é preciso, muitas das vezes,
há dificuldade da própria linguagem materna, do médium receber desse espírito a comunicação pelo pensamento, pela velocidade, precisa de um instrumento muito apurado, um instrumento que realmente conseguirá receber toda a mensagem por essa velocidade e com a qualidade, e com o cuidado, e com a humildade, a entender que aquela mensagem não é sua, a entender que Deus nos usa, né, de ensinamento, de meio para realizar essas determinadas ações. Então, nesse momento a gente vê que Chico era essa figura. Chico era esse instrumento. O que traz a qualidade da obra, mas que muitos críticos na época não conseguiam entender ou compreender, justamente por desconhecimento da doutrina. Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo? Então, vamos prosseguir. E quando mais uma vez nós tratamos, né, dessa questão da afinidade e do preparo dessa espiritualidade aos demais espíritos, a gente percebe então, né, quantos deles permaneceram perto de Chico, como a gente já citado, Augusto dos Anjos, a sua mãe, e preparando o seu trabalho. E a gente encontra então, como já havia falado, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, confirmando mais uma vez essa figura de Chico, que a gente vai encontrar em São Mateus, no capítulo 11, versículo 25, que diz: graças te tendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos, que é a grande missão. Então todo esse conhecimento é revelado de alguma forma a Chico, né, que nenhuma influência teria, e que teria todo o cuidado, né, de cuidar, que teria todo o cuidado de receber essas mensagens. E no decorrer da história a gente percebe sim, né, esse cuidado dele ao receber, ao ler, o próprio Emmanuel orientando e tendo a forma de compilar o livro. Então a gente percebe que é uma obra extremamente fiel, né, principalmente por ser a primeira e por trazer tantas elucidações necessárias acerca da gente. E é interessante a gente ver como que a linha de trabalho, né, a linha de compreensão da doutrina é a mesma quando realmente ela é absorvida, porque quando a gente vai lendo, né, a gente lembra de atitudes nossas, e muitas das vezes quando nós nos tornamos espíritas ou temos a convicção na doutrina espírita, nós queremos implantar essa mesma convicção na cabeça e na mente, né, na vida de outras pessoas. E aí, lembrando um pouco do diálogo de Kardec com o crítico no que é o Espiritismo, em nenhum momento Kardec tem a pretensão de convencer o crítico a se tornar espírita. Apesar dele sempre... agora não vou me recordar se é o crítico, se é o cego, deu uma falha aqui agora, mas dentro do diálogo, sempre ele querendo que algo fosse comprovado. E Kardec colocava que não. E Chico, da mesma forma, nas críticas que ele recebe dentro do Parnaso, ele coloca que Emmanuel me ensinou que as pessoas podem discordar da minha obra, assim como eu também creio na doutrina espírita e não tenho a pretensão de convencê-los. E é justamente por isso, porque nós não tratamos na pretensão, né, de uma obra, na pretensão de uma ideia, a conquistar e convencer o outro, mas é através do exemplo. E era o exemplo da vida de Chico que fazia com que realmente essa obra ganhasse uma notoriedade. E aí, só destacar aqui, dentro do Livro dos Médiuns, mais fielmente, né, para as de grande alcance, quando fala sobre a comunicação através da velocidade do pensamento, para ter grande alcance, né, e fidelidade na comunicação, é preciso um médium formado que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Nós não tomaríamos para nosso ledor um estudante que soletra. Um bom operário não gosta de servir-se de ferramentas ruins. Então, para a gente entender, pensando, né, no trabalho que Chico fazia, sobre a qualidade da sua obra. Analisando então o instrumento, encerrando um pouco dessa análise, trazendo quem foi Chico dentro desse contexto, a gente parte para a obra do Parnaso de Além Túmulo,
aonde ela nos traz também as suas seguintes reflexões. Primeiro é o início da extraordinária jornada de Chico Xavier, por ser o seu primeiro livro psicografado. Isso quem nos traz também é João Rabelo em uma das suas falas. Manuel de Quintão, ao retratar no prefácio do livro que a obra reúne poetas brasileiros e portugueses, de forma poética ele coloca: como retina em cristalina